Boa tarde a todos os presentes, bem-vindos a mais uma conversa na sala 6. Boa tarde, Luísa. Nossos agradecimentos, meu e da Andréia, que somos as coordenadoras dessa sala, pela Luísa ter aceitado vir conversar, né, dedicar um pouco do seu tempo para o seu tema, que é tão interessante, né, dentro do nosso curso de conservação e restauração. Eu queria, antes da gente iniciar, dar alguns avisos. Pediria que as pessoas que entram na sala permaneçam com seus microfones desligados, porque se vários ficarem ligados, sempre repercute os sons dos ambientes e isso compromete a qualidade do som. Então, mantenham desligados até a parte final, depois que a professora Luísa falar, né, fizer a sua apresentação. A gente abre ou o microfone ou mesmo as câmeras, ou se quiserem digitar no chat também, fazer algumas questões, também é possível, tá? A outra questão é que nós temos um link que eu coloco mais para o final, que os interessados em ter um certificado dessa conversa podem preencher e depois vai receber o certificado como uma atividade. Isso interessa especialmente para os nossos alunos que têm participado dessas conversas, tá? Luísa, você desapareceu? Sim. Você desligou a câmera? Não, ela desligou. Ah, bom. Bom, tudo pode acontecer nessas mesas, né? Tomara que se fique bem tranquilo, que a gente não tenha problema de internet ou de comunicação, por vezes a gente tem algumas dificuldades, mas acredito que vai correr tudo bem. Se alguém tiver com dificuldade de ouvir, algum problema, pode digitar ali no chat, a gente dá alguma recomendação, às vezes a forma como entrou na sala, tem algum probleminha, a gente vai orientando, tá? A Andréia lembrou bem, me pediu para não esquecer de falar da Semana dos Museus, a Luísa também estava perguntando. A Semana dos Museus é um evento anual, promovido pelo IBRAM e pelo Conselho Internacional dos Museus, acontece eventos em museus do mundo inteiro, e aqui no FIPEL já há muitos anos que isso tem toda uma programação intensa, organizada pela rede de museus, com todos os museus e acervos e o curso de Museologia, de Conservação e Restauração, com todas as instituições vinculadas aos aspectos museológicos. Estávamos fazendo essa programação em março, quando fomos pegos de surpresa com essa questão do Covid, tivemos que mudar, na verdade, cancelar a maioria das coisas que estavam previstas, mas a gente faz questão de manter o seminário. O seminário ele é formado por comunicações, de trabalhos, e que depois são publicados nos anais. Então, continuamos com essas comunicações, ainda está aberta, inclusive, a chamada para trabalhos, depois posso pôr o link aqui no chat também, caso ainda alguém queira enviar o seu trabalho. Mas nós faremos a avaliação desses textos, eles terão uma programação para apresentação, entre 18 e 25, é a semana, 18 e 22 de maio, é quando acontece a Semana dos Museus, com as comunicações, e também com algumas palestras. Estamos fechando essas palestras, a programação das palestras, em breve nós vamos divulgar. E tudo vai acontecer aqui, como essa sala, né? As pessoas são convidadas, vão ter seu tempo, vai ter certificação, como a gente está agora aprendendo a usar essa ferramenta online, é o que nos é possível, ok? Então, Luísa, eu passo a palavra para você. A Luísa hoje vai falar sobre arte funerária como tema para pesquisa acadêmica. Esse é o tema da vida da Luísa, né? Fez um doutorado extraordinário, brilhante, enorme, gigantesco sobre esse tema. Com certeza teremos um tempo muito bom, muito interessante com a tua fala agora. E depois abrimos para as perguntas. Eu vou sair de cena, mas eu estou aqui no apoio o tempo todo, qualquer problema que aconteça, eu serei acionada aqui, tá ok? Boa fala, Luísa. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem.
Qualquer coisa vocês podem mandar ali no chat, então, para que eu acompanhe, monitore, né, essa apresentação. Eu gostaria de agradecer esse convite lindo das minhas colegas, né, da Andréia e da Silvana, e agradecer igualmente o curso de Conservação e Restauração, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, e o Instituto de Ciências Humanas, então, que abriga o Departamento de Museologia, Conservação e Restauração. Muito bem. Eu estou muito feliz em receber vocês hoje aqui na minha casa, né, na biblioteca, de onde saem todas essas coisas que eu vou apresentar para vocês hoje, e também de onde saiu a minha tese, né? Agradeço a presença de vocês, e eu vou falar um pouquinho, então, da arte funerária como tema para pesquisa acadêmica. Esse tema, ele é muito vasto, ele é imenso. Por quê? Porque os cemitérios, eles permitem que a gente desenvolva vários tipos de estudo dentro deles, né? E esses estudos, eles podem ser em áreas muito diversas, eles podem ser da história, eles podem ser das artes, da geografia, da sociologia, da antropologia, enfim, são gamas muito vastas, né? E isso também pode ser desenvolvido dentro de escolas do ensino fundamental e médio, tá? Então, eu pensei em falar para vocês um pouquinho de 3 pontos específicos. Pensar assim, o que eu venho trabalhando nessa pesquisa, né? Então, a primeira coisa que eu trabalhei, eu acho que foi inventário. A segunda, então, foi restauração de alguns artefatos tumulares. E, por fim, as visitas mediadas, que vão ser o maior foco da minha pesquisa hoje, e que eu vou apresentar aqui. Então, assim, o que eu quero falar para vocês em termos de trabalho na universidade e em termos, então, dos inventários? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência com os meus slides, porque eles demoram um pouco para carregar, porque tem muitas imagens. Vamos ver aqui se passa. Está demorando um pouquinho para carregar, então eu vou ir falando da questão dos inventários, né, e do nosso projeto de pesquisa. Então, o que a gente fez dentro da universidade, né? Quando eu ingressei na universidade, a primeira coisa que eu me preocupei em fazer, né, na UFPEL, foi organizar um grupo de pesquisa onde eu pudesse, então, continuar desenvolvendo o que eu vinha trabalhando na minha pós-graduação, no meu mestrado e no meu doutorado, que era o quê? Um estudo da arte funerária e a revitalização dos espaços funerários, com o reconhecimento desses espaços, então, enquanto espaços que poderiam ser centros culturais e que poderiam, então, ser preservados para que as pessoas pudessem conhecer essa arte funerária, porque ela era um tanto desconhecida ainda da população. Bom, carregou esse primeiro slide, então, que fala justamente do quê? Do grupo de pesquisa Marmorabilha. Esse grupo, então, ele está cadastrado no sistema da UFPEL e ele está cadastrado como inventário, diagnóstico e conservação da arte funerária. Bom, esse foi um segundo Marmorabilha, porque, na verdade, teve um primeiro, né? E acredito que agora a gente vai se encaminhar para um terceiro módulo do Marmorabilha. Isso a gente vai entender aqui ao longo dessa apresentação. Por quê? O que a gente fazia, né? A gente fazia um inventário dos cemitérios e esses inventários, então, eles permitem para a gente conhecer a necrópole num todo, né? E o inventário, ele dá muita segurança para que a gente possa desenvolver as outras atividades dentro do cemitério. Então, o que a gente fez em primeiro lugar? A gente fez um inventário do cemitério São José, aqui de Porto Alegre, que esse cemitério ele necessitava, então, de uma intervenção imediata para sua preservação. E esse inventário, ele permitiu, assim, conhecer todo o cemitério, tudo que havia ali dentro, para que a gente pudesse preservar, conhecer, trazer à baila para fazer as caminhadas culturais que estão acontecendo bastante, né? Não agora, porque a gente está todo mundo em casa, né? Mas que aconteceram muito nos anos de 2017, 18, 19, né? Isso aconteceu bastante.
Então, o inventário, como eu digo, ele torna assim, o cemitério nosso escritório. Por quê? Porque a gente não sai de dentro do cemitério, né? Então, o perfil do pesquisador que vai fazer o inventário, ele tem que ser um perfil muito focado, porque o pesquisador ele vai ter que, então, primeiro, determinar uma metodologia para fazer esse inventário, né? E segundo, ter muito afinco para estar dentro do cemitério mesmo, em sol, em chuva, calor, frio, tudo. A gente inventariava assim nas condições mais íngremes possíveis, né? Então, o que eu fazia? Eu ia para o cemitério, fotografava, preenchia fichas, algumas pessoas me ajudavam aqui em Porto Alegre, e os alunos da UFPEL, na época, né, isso em 2010, faziam essa catalogação dos túmulos, né? Eles liam as fotos e passavam isso para as fichas. Bom, então o Marmorabilia ele foi se desdobrando a partir daí, aí a gente começou a ocupar também o espaço do cemitério de Pelotas, né? E sempre levando adiante essa mensagem do grupo. Muitos alunos passaram por esse grupo, né? Uma coisa que não dá para deixar de falar é que a gente teve assim vários TCCs dentro do projeto Marmorabilia, e esses TCCs, eles tanto foram da área da conservação e restauração, quanto da iconografia e iconologia, e também da própria história do cemitério e da história da arte em si. Eu acredito que esse próximo slide que a gente tem agora já vai mostrar a parte da conservação e restauração. Isso está sendo um pouquinho complicado, né, de passar, porque ele demora para carregar e aí eu tenho que acompanhar uma linha de raciocínio para apresentar para vocês. Então, talvez algumas coisas que eu fale, né, não necessariamente estejam relacionadas diretamente com o slide. Mas como eu vinha falando para vocês, né, a questão dos inventários, o inventário ele vai ajudar também nos processos de restauração e conservação dos túmulos. Por quê? Porque de posse de um inventário, o que a gente vai fazer? A gente vai ter primeiro um conhecimento amplo e geral da necrópole e dos sepultados ali. E a partir disso, a gente começa a ver a arte funerária dentro de uma linearidade, começa a poder selecionar, então, os túmulos que reputam de maior importância e também os falecidos, né, que vão ter maior visibilidade ali dentro, que as pessoas vão procurar mais túmulos, então a gente vai procurar também ter eles uma condição mais apresentável. Isso, claro, se tiver uma parceria entre o pesquisador, entre a universidade, entre administradoras de cemitérios. Então, vocês veem ali uma das primeiras coisas que a gente fez em termos de restauração tumular, que foram testes de limpeza numa lápide, que a gente conseguiu essa lápide num cemitério, a gente ganhou ela para fazer testes. Então, aí também tem toda uma questão das peças, né? Como é que as peças vêm para a gente poder fazer as intervenções, se a gente vai fazer isso dentro da necrópole, ou se a gente vai conseguir que a peça venha para o laboratório e a gente possa, então, fazer essa intervenção dentro do laboratório. Como a lápide era pequena, era relativamente fácil fazer isso dentro do laboratório. Esse foi o nosso primeiro trabalho, então vocês veem aí os testes feitos na lápide, eu vou passar mais adiante para vocês verem o que aconteceu com essa lápide. E essa lápide, então, ela durante muito tempo, ela nos deu a diretriz do que poderia ser feito, tanto nos testes dos químicos que a gente ia usar, como se a gente ia limpar totalmente essa lápide, ou se ela ia ser um mostruário que a gente usaria ao longo da nossa pesquisa e apresentaria para as pessoas. Então, vocês veem aí vários testes de produtos químicos que a gente usa para limpeza. Uma coisa que é bem importante falar é como limpar monumentos funerários, né? Então, quando a gente fala desses testes químicos, gente, temos que ter em mente o quê? Sempre que a gente limpa um artefato pétreo, a gente está mexendo na camada da pedra, né? Então, cada processo de limpeza, ele é também uma retirada da camada superficial da pedra. E a limpeza, então, ela não pode ser algo muito invasivo, né? E aí a gente começou a fazer testes, isso com o EDTA, que ele é um pouco mais invasivo, apenas com sabão neutro, e fomos conseguindo alguns resultados. Para vocês terem uma ideia aí, como é que essa lápide veio para nós, né? Como é que esses monumentos eles se encontram no cemitério? Nós temos uma ação de intempérie muito forte.
E essa intempérie, ela vai acumulando cargas aí de muito tempo, gente. São décadas, né? Às vezes até uma centena de anos. Então, para limpar isso é bastante complicado, porque a gente tem que pensar assim, vai limpar e vai continuar exposto. Então, vai continuar desgastando. Então, quanto mais profunda for a limpeza, mais vezes a gente vai ter que repetir esse processo e vai continuar desgastando a pedra. Então, sempre tem que ter uma boa ficha de catalogação, um bom diagnóstico, e aí entra toda essa questão de conhecer bem a necrópole, né? Porque a gente precisa entender também quais são as áreas da necrópole que sofrem maior intervenção da própria intempérie e muitas vezes da mão humana, né? Porque os cemitérios também são muito vandalizados. Então, quando a gente trabalhou essa lápide, a gente buscou fazer, né, não somente a limpeza, como escolhemos que ela servisse, então, como um mostruário do nosso trabalho. A gente decidiu, então, não limpá-la toda, a gente decidiu mostrar justamente o quê? Um antes e um depois, né? Como é que isso pode aparecer nos inventários. Olha, eu estou vendo aqui o pessoal comentando que alguns perderam a conexão. Eu vou digitar aqui rapidinho, ver se o pessoal está me vendo. Ó, tá tudo ok, então aí vocês vão me atualizando, né? Para não ficar uma coisa desencontrada. Muito obrigada. Então, quando a gente escolheu, né, fazer essa limpeza para usar a lápide como um mostruário, né? O que aconteceu? A gente pegou essa lápide, mostrou para vários alunos, né? Sempre como uma possibilidade de intervenção e de trabalho nesses artefatos pétreos, e a gente levou isso numa das semanas dos museus para ser exposto ali na frente do Mercado Central de Pelotas, né? E foi muito interessante, porque o que aconteceu? Várias pessoas vieram perguntar como é que a gente fazia esse trabalho, o que acontecia, né? Como é que químicos que a gente usava, né? Aqui vocês veem, já tem um primeiro resultado de limpeza, então não foi assim que a gente levou a lápide, né? A gente levou ela mais limpa e teve um interesse fenomenal que eu quero muito mostrar para vocês, que foi do público das crianças em cima desse artefato funerário. Então foi o maior barato. Deixa eu carregar aqui o slide. Quando a gente levou isso para frente do mercado, né? A gente montou um standzinho do Marmorabilia, junto com os outros stands da UFPEL. Então, nós tínhamos ali os banners apresentando o projeto, nós tínhamos alguns outros artefatos funerários, e os acadêmicos participantes do projeto, então, junto comigo também, eles ficavam ali durante o dia todo, né, apresentando isso repetidas vezes para as pessoas, e vieram várias escolas, e foi o maior barato. Porque com as escolas, a gente tinha uma verdadeira chuva de crianças em cima dessa lápide. E as crianças, então, podiam tocar na lápide, porque como ela era um artefato de apresentação, digamos assim, ela não era um artefato musealizado, que não pode ser tocado, que não pode ser manuseado. Não, pelo contrário, ela é um artefato para ser justamente, né, apresentado das mais amplas formas possíveis, né? Então, as crianças puderam interagir com essa pedra também tocando, né, nas letras, nos relevos, e nos perguntavam sobre a data, que fazia muito tempo que a pessoa tinha falecido, quanto tempo as pessoas então ficavam sepultadas no cemitério. Eram perguntas das mais variadas possíveis. Isso foi uma surpresa, porque a gente tinha até um certo receio, eu acho, né, de como é que as escolas iam receber isso, como é que as escolas iam, né, ver isso, sendo que são crianças, né? E aí foi fenomenal. Então, aí vocês veem nesse slide, né, quando a gente está numa intervenção mais avançada dessa lápide, a gente ficou um baita tempo trabalhando nisso, né? Aí a gente tem a acadêmica Giovana, trabalhando em cima da pedra, né? E a Giovana, junto com o Mário, né, eles fizeram um trabalho de limpeza que foi incrível, assim. Eles passaram, acho que 2 dias aí em cima, né, relimpando essa lápide. Vocês veem aqui, ó,
que essa é a parte que a gente decidiu não intervir com tanta profundidade na limpeza química, então ela tem ainda uma certa pátina do tempo, ela já está limpa, é claro, com o que vocês viram lá das primeiras fotos. É uma pena que demora tanto para carregar, né? Então, aqui, né, está uma foto, né, desse resultado. Gente, só de lembrar disso, assim, me dá uma emoção, porque era tão incrível, né? A gente fez vários vídeos e esses vídeos eu não tenho como passar eles para vocês agora, é uma pena, né? Mas a gente tem ali a Pétria, então, mostrando a lápide para as crianças, e as crianças adoraram a Pétria, né? Ela é incrivelmente didática, assim, na sua apresentação, né? Ela é formada em pedagogia, então tem uma experiência boa com isso também, com cemitérios. E as perguntas, como eu falei para vocês, né, eram muito variadas, e nós tivemos também visitas de pessoas que falaram dos seus familiares sepultados no cemitério, né? Inclusive teve uma coisa bem marcante, assim, que foi uma senhora de bastante idade e que ela falou, inclusive, da própria linha de vida dela e que ela iria para o cemitério, né, logo mais, digamos assim, né? Então eram depoimentos muito marcantes, né? E a gente espera poder repetir esse trabalho tanto na Semana dos Museus, né, como principalmente com as escolas e as crianças, porque a gente viu que esse interesse também pode ser levado lá para dentro do cemitério e mostrar a necrópole para eles. Vamos ver o que vem aqui agora. E olha que eu cortei esses slides, compactei as imagens, né, bastante, e mesmo assim ele demora um pouquinho para carregar. Bom, eu vou falando para vocês, então, enquanto carrega. Desculpa interromper. Eu acho que por conta da variação da internet está tendo algum delay, porque nós enxergamos. Eu sei que tem alguns que estão dizendo que não, mas acho que você carrega e talvez você não esteja visualizando, mas nós estamos vendo na tela. Então pode seguir tranquila, falando e abrindo os slides, tá? Ai, ótimo, então. É uma pena porque aí eu não vejo e eu tenho que falar para vocês e eu acho que dá uma informação um pouco desencontrada, porque eu espero que tenha que carregar, né? Eu vou tentar, me deem um segundo que eu vou tentar abrir aqui no meu celular, que aí eu posso acompanhar daqui. Tá, eu abri aqui no meu celular e aí eu vou falando, então, e vocês vão vendo aí, fica mais fácil. Bom, como eu comentei com vocês, né, esse viés, né, de trazer as obras para dentro de um ambiente restaurar, né, a gente também já fez intervenção dentro do cemitério. A gente fez uma intervenção no monumento funerário do poeta Lobo da Costa, aí no cemitério de Pelotas, na disciplina de introdução à conservação e restauração de materiais pétreos, isso no ano de 2013, e foi também um trabalho fenomenal, porque a gente passou como a principal tarefa do semestre, né, fazendo a intervenção de limpeza, e os alunos amaram fazer isso. Aliás, essa é uma coisa que tem que ser destacada, né? A gente tem um interesse dos acadêmicos para fazer esses trabalhos que é fenomenal. Eu acho que assim vai aparecer agora mais adiante, né? O que todo mundo se identificou mais. Mas eu vejo o pessoal pedir muito que repita essas cadeiras de materiais pétreos, né? O pessoal pede muito para ir para dentro do cemitério e o pessoal se desloca, porque essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto aqui em Porto Alegre, no cemitério São José II, né? Da limpeza do monumento funerário do marmorista Jacob Alois Frederick. E a gente vê aí a Milene limpando a escultura junto comigo. A Giovana Pérez também trabalhou muito nessa escultura, né? Ela fez um trabalho incrível. A Milene fez os mapas de danos, né? E foi um trabalho desafiador para nós, porque essa escultura, além de sujidade, uma pátina do tempo, ela apresentava uma camada de tinta.
uma camada de tinta rosa, e a gente removeu toda essa camada, né? Nós passamos meses fazendo esse trabalho, e a escultura ela está lá no cemitério, então, e ela vai participar do que vai ser o memorial do cemitério. Nesse próximo slide, então, que eu tenho para vocês aqui, a página, então, do Memorial Matias Haas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês nesse memorial e na Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, né? Então, o Memorial Matias Haas, ele vai ser inaugurado no ano de 2015, na cidade de Blumenau, e eu estou trazendo a página aqui, porque eu acho que uma dúvida que vai surgir, né? Vocês vão me perguntar onde buscar material sobre essa cultura funerária, né? Eu acho que essa página do memorial, ela é fundamental, ela é fenomenal, né? Esse memorial, ele vai ser implementado no próprio espaço da funerária Matias Haas, que é uma funerária que tem um amplo acervo de materiais da cultura funerária. Gente, vocês imaginem, assim, ó, recibos, esboços, desenhos, peças de arte funerária, os artefatos para executar os túmulos, negativos de vidro, fotografias, diários do marmorista. Esse marmorista, ele conheceu a Casa Lois, né, que é a marmoraria que eu falo muito para os alunos, e que era dessa escultura que eu acabei de mostrar para vocês, né, o proprietário dela. E tá tudo lá, gente. Então, esse é o maior acervo que a gente tem de cultura funerária no Brasil, com toda certeza. E uma das pessoas, então, que implementou isso foi a historiadora Elisiana Trilha Castro, minha querida amiga, ela está aqui com a gente, né? Eu quero já mandar um super beijo para ela. E falar também, né, que eu não tenho o slide aqui, mas que existe a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Essa associação, ela vem permitindo, assim, desenvolver um amplo estudo de cemitérios. Tem pesquisadores do Brasil todo e também alguns do exterior, né? Porque a gente tem um contato muito forte com a rede ibero-americana de cemitérios patrimoniais. Então, são pesquisadores de vários lugares e tem um grupo disso, né, no WhatsApp, onde tem uma demanda muito grande de materiais que vem circulando ali, né? E vocês podem também procurar a página da ABEC no Facebook. Se vocês digitarem lá, né, Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, vão encontrar, tá? Bom, nosso próximo slide, então, ele vai falar ali, vai mostrar para vocês, né, o principal ponto dessa fala, né, onde a gente vai chegar agora, que são as visitas mediadas nos cemitérios. Então, eu vou falar um pouquinho disso, como é que acontece nos cemitérios aqui de Porto Alegre e nos cemitérios de Pelotas, então. Bom, nós temos aqui o Centro Histórico-Cultural da Santa Casa, que ele promove uma série de visitas e de atividades de educação patrimonial no cemitério da Santa Casa, e foi possível, então, junto com o Centro Histórico-Cultural da Santa Casa, organizar uma dupla de cemitérios que vem funcionando muito bem, que são as visitas nesse cemitério e no cemitério São José. Gente, as visitas nesse cemitério, vocês não imaginam a quantidade de gente que vem para isso, né? Então, vamos aqui mais adiante. Nós tivemos várias edições já, né? Vocês veem aí nesse slide o Monumento Funerário do Pinheiro Machado, aqui em Porto Alegre. E aí está a Amanda Eltz, né, apresentando o monumento, numa visita que a gente fez na edição de finados de 2018. Bom, eu nunca vi tanta gente numa visita de finados, porque o que acontecia? Primeiro se inscreveram ali umas 80 pessoas para participar dessa visita, e as pessoas que estavam no cemitério, elas começaram a ver, então, essa atividade acontecendo e começaram a ingressar na atividade e acompanhar a caminhada. Então, vocês pensem aí numa caminhada no sol de finados, em alto verão, né? E essa caminhada, então, ela durou mais de 2 horas. Aí vocês têm uma foto da caminhada acontecendo no cemitério São José. E eu perguntando para as pessoas, né? Olha, mas falando sem parar, né? Que vocês viram que eu falo bastante. Perguntando para as pessoas, vocês querem mais? Vocês já estão cansados? E eles diziam, não, pode falar, a gente quer saber mais. Então, isso mostra o quê? Que a gente tem um interesse muito grande
das pessoas pelos cemitérios enquanto centros culturais, né? E que é uma atividade que deve continuar a ser desenvolvida, né? E ser, então, de uma forma mais madura, mais profunda e implementada, né? Nesses roteiros turísticos das cidades, né? E também de educação dentro das escolas e das próprias universidades, né? Essa imagem que vocês têm aí, ela é de um caminho que une o cemitério da Santa Casa, ela fica nos fundos do cemitério da Santa Casa de Porto Alegre e ao lado do cemitério São José. Então, o que a gente fez? Esse caminho, para vocês terem uma ideia, ele era repleto de capim alto, ele não dava para transitar, ele estava há anos sem uso, né? E a gente conseguiu, então, abrir esse caminho novamente, né? Colocar ele em uso. Então, foi uma atividade de educação patrimonial, assim, emocionante, né? Ver esse caminho funcionar de novo. Nós temos um portão que liga o cemitério da Santa Casa a esse caminho, né? Então, a gente faz o quê? Inicia a caminhada lá no cemitério da Santa Casa e vem com o povo até o cemitério São José. Isso é muito bacana, é muito legal. Outra atividade que a gente fez, né, foi oferecer essas visitas nos dias, né, datas assim, mais exóticas, digamos, né, como o Dia das Bruxas, né. Então a gente colocou assim uma certa decoração no cemitério, se caracterizou um pouco, né, colocou abóboras de Halloween ali e doces, né, o pessoal sempre busca os doces do final das visitas, né, porque acaba que isso exige uma energia muito grande do público, né, então a gente oferece café e bombom no final da visita e água, né, para os visitantes, e as pessoas estão ali, então, na capela do cemitério São José, e essas visitas, elas têm uma certa diversão, assim, né, um clima de leveza, né, muito grande das pessoas, porque procuram não somente no dia das bruxas, mas procuram também na sexta-feira 13, que é quando a gente oferece esse roteiro, e tem uma procura enorme, né? Tanto é que agora, no ano de 2019, né, a gente teve que dobrar essa oferta e aconteceu algo inédito, assim, porque a gente fazia uma visita por noite. Só que com a procura, as inscrições elas esgotavam tão rapidamente que a gente teve que ofertar 2 turmas de caminhadas, né? Então terminava uma turma e começava outra. Então era um corre-corre assim dentro do cemitério. Terminava lá o São José, eu voltava para a Santa Casa para pegar o público junto com as gurias, né, da Santa Casa, a Amanda e a Gabriela, e conduzindo, né, esse povo e falando dos túmulos. Então vocês veem aí, né, o adorno, né, das abobrinhas que a gente colocou. E isso é uma coisa meiga, assim, né? Dentro do espaço funerário. Um comentário que eu não posso deixar de fazer, né? É que é uma emoção muito grande levar as pessoas não só no cemitério da Santa Casa, não só nos alunos, que eu vou chegar agora mais adiante, né? Aí da Universidade de Pelotas, como também ver o cemitério São José recebendo esse público. Porque o cemitério São José, gente, vocês sabem a história, eu sempre conto para vocês, né? Ele passou por um processo de descaracterização muito forte, ele ficou fechado, ele não tinha uma pesquisa, ele não tinha um inventário, e foi tudo com essa pesquisa do doutorado, né, que se desenvolveu essas atividades, e o cemitério ele passa, então, a começar a ser visto como um centro cultural, isso aos poucos, né? Mas só a quantidade de visitas que a gente tem lá, isso já é, assim, muito gratificante. Inclusive, né, nesse ano de 2019, a gente teve visita também de uma escola com turmas do ensino médio, né, da Escola Cecília Meirelles, aqui de Porto Alegre. Eram muitos alunos, gente, eram assim uns 80 alunos também, num dia de sol terrível, assim, um calorão, né, e eles lá, do início ao fim, né, nesse sol da manhã. E também a visita da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que a gente fez ano passado, e por virtude do evento, né, do encontro da ABEC aqui em Porto Alegre, e a gente levou, então, essa turma da ABEC, né,
a conhecer todos os cemitérios que tinham arte funerária em Porto Alegre. Então foi uma loucura, porque foi cemitério Santa Casa, cemitério São Miguel e Almas, cemitério São José I, cemitério São José II, e por aí vai. Eu acho que até o cemitério evangélico entrou, nem me lembro mais. Mas foi assim, o povo da BEC, né, teve um espetáculo de cemitério. Isso também foi muito legal, porque a BEC acompanhou, né, toda essa história do São José desde o início, lá, quando em 2010 a gente fez uma carta que a gente entregou, então, desde da governadora do estado, na época, né, até todas essas entidades de proteção do patrimônio, e foi levando isso adiante, né, até que a gente conseguiu uma visibilidade bem grande, né, da descaracterização do cemitério, e por meio da intervenção do Ministério Público, então, isso passou a ser preservado. Então, aí agora, algumas cenas, né, das caminhadas noturnas do ano de 2019, no cemitério da Santa Casa. E vocês veem aí pelas fotos, né, a quantidade de pessoas que aparecem, né. Aqui sou eu, então, na frente de um monumento funerário, numa capela, né, que é onde a gente começa a fazer a apresentação. E aí tem também nesse próximo slide as pessoas muito felizes, né? Porque isso também é outra coisa impressionante. As pessoas vão ao cemitério e elas sentem um júbilo, assim, uma alegria muito grande, porque é um espaço que fica a maior parte do tempo sem esse tipo de evento cultural. Então, quando as pessoas vão, elas ficam deslumbradas, assim, com a carga cultural desses espaços. Aí tem uma foto que eu gosto muito, né? Que essa foto, ela foi de uma das caminhadas da noite do Dia das Bruxas, eu acho, ou da sexta-feira 13, eu não lembro bem, mas que mostra um menininho na frente do monumento funerário do Pedro Machado, muito sorridente, muito alegre, né? Então, teve muitas crianças que participaram, né, dessas caminhadas noturnas, e as crianças sentam na beira dos túmulos, elas riem, elas perguntam, elas chamam as outras crianças para ver, elas perguntam para os pais. Então, isso é muito bonitinho, né? É muito legal de ver. E aí a gente chega, né, no nosso grupo de pesquisa, no Marmorabilia, e vai falar um pouquinho do cemitério de Pelotas, do cemitério de Pelotas. Antes, né, eu gostaria de destacar também que a gente teve outras atividades, né, em 2019 no cemitério de Porto Alegre. A gente teve uma caminhada no dia de finados, nos cemitérios evangélicos, que foi algo novo, né, porque geralmente as caminhadas de finados elas eram na Santa Casa e no São José. E aí o cemitério evangélico, ele pediu essa caminhada, né, e foi algo muito legal também, né, teve um público menor, mas esse público foi super interessado. Falei para vocês da visita da ABEC, né? Teve uma aula também, um almoço cultural, uma palestra, uma aula no Estúdio Clio, que a gente fez o seguinte, né? A gente fez o almoço com a palestra, e depois da palestra a gente levou o pessoal da palestra para fazer uma tour no cemitério. Então fui eu e o professor Francisco Marshall, e foi muito bacana também, porque foi algo diferenciado, né? Poder levar esse público do Estúdio Clio para fazer essa tour no cemitério, e também foi um interesse, assim, super bacana, super legal. Mas agora eu quero falar para vocês do Marmorabilia em Pelotas, né, e da nossa atividade no ano de 2019, né, das visitas que a gente fez lá. Bom, aqui essa foto, né, depois do nosso primeiro passeio cultural, que foi de manhã, no cemitério. A gente fez isso numa das semanas de museus, né? Foi na semana, eu acho que foi a semana anterior àquela que eu mostrei a lápide para vocês. Nós fizemos um mini curso de arte funerária. Ai, desculpa, o meu celular começou a falar. Nós fizemos essa visita cultural depois de uma palestra, né, de um mini curso de arte funerária, e a palestra, ela suscitou, assim, uma série de discussões sobre o que fazer para preservar o cemitério de Pelotas. Inclusive, a gente redigiu uma carta, né, que a gente enviou, então, ao provedor da Santa Casa na época, que se mostrou super interessado no nosso trabalho, né. A Santa Casa de Pelotas, ela tem uma preocupação muito grande em relação a esse cemitério, porque esse cemitério, ele está, assim,
com uma condição bem difícil, né, da preservação dele. Ele sofre muitos ataques de vandalismo, os túmulos estão bem danificados, né, e um cemitério não gera renda, assim, para a administradora, então é difícil de preservar o cemitério também. E, obviamente, esses cemitérios, né, que são aí século XIX, né, segunda metade do século XIX, início do século XX, eles não têm, né, mais sepultamentos, então é mais complicado ainda, né, de ter algum retorno, digamos assim, financeiro, né. Aí a gente fez a caminhada de manhã no cemitério, e aí nessa foto que vocês veem, é um grupo muito satisfeito, feliz, né, porque foi um absoluto sucesso. Então nessa foto a gente tem a Sandra, a Pétria, a Jamila, a Juliana, que veio fazer um TCC, então, sobre uma escultura do cemitério, a Kerlen, a Luísa, o Anderson, a Giovana e o Mário. Então, esses alunos do grupo de pesquisa, né, eles têm uma relação com o cemitério que é muito interessante. Primeiro porque eles são muito dispostos, né? Eles vão no cemitério e fazem ensaio de manhã, vão no cemitério e fazem ensaio de noite, né? Se identificaram muito com a questão das visitas. Eu acho que, já que eu falei para vocês do inventário, falei para vocês da restauração, com certeza o que os acadêmicos mais se identificaram e mais sentiram satisfação em participar foram as caminhadas, né? As caminhadas culturais mediadas. Então aí vocês veem nessa foto a Juliana e a Sandra, né? Porque às vezes elas iam de bicicleta para o cemitério, né? E a gente andou de bicicleta no cemitério, né? Porque a gente teve uma relação muito boa com o espaço, né? De se apropriar desse espaço mesmo, com o coração muito aberto, com também muito respeito. Eu acho que isso é importante de ser dito, né? De que apesar da gente ter essa empolgação, de ter essa alegria, né, em fazer esse trabalho, a gente tem muito respeito tanto pela memória dos sepultados quanto pelas famílias. Como esse cemitério, né, ele é um cemitério assim que não tem mais sepultamentos também, isso propicia que a gente tenha uma relação com ele de centro cultural, né? A gente, mesmo que ele não seja ainda um centro cultural, a gente já vê ele como um centro cultural. Então a gente tem essa circulação lá dentro muito à vontade, digamos assim, né? E aí nessa caminhada que foi de manhã, como é que a gente fez isso, né? A gente levou um público da Universidade de Pelotas, né? Principalmente dos cursos de museologia e conservação e restauração. Teve procura também do pessoal do jornalismo, do pessoal da história, né? Alguns alunos das artes. E a gente fez um roteiro e dividiu esse roteiro entre os participantes do grupo. Então, nesse roteiro, o que a gente fez, né? A gente falou dos sepultados, falou dos epitáfios, falou dos escritores que estavam lá e também trechos, né, e nomes dessas obras, e falou, obviamente, da arte funerária. Então, assim, cada acadêmico tinha um trechinho para falar e tinha um foco, então, para apresentar esse verdadeiro tesouro cultural e patrimonial dos cemitérios. E isso aí encantou bastante os participantes, né? Aí vocês veem na foto a Pétria apresentando o monumento funerário, que ela falava, então, das características do monumento, né? Ela falava dessa arte neogótica, né, que aparece aí na arte funerária, e também ela restou alguns poemas aí e falou dos epitáfios, né? São vários acadêmicos que vocês veem aqui nas fotos, né? A Kerlen aí apresentando, né? E eu vou mostrar para vocês o flyerzinho, então, porque o que a gente fez, né? A gente viu que tinha essa procura e procurou, então, a Secult de Pelotas e ofereceu, né, o nosso passeio para o Dia do Patrimônio. Conversamos com a administração da Santa Casa, que, para nossa surpresa, adorou a ideia de fazermos uma caminhada noturna no cemitério de Pelotas. Gente, isso nunca tinha acontecido no cemitério de Pelotas. E foi um sucesso, porque as pessoas procuraram muito. E a Santa Casa, então, né, confiou no nosso trabalho, permitiu que a gente ensaiasse, né, que a gente levasse esse público ao cemitério. E foi muito legal, né? Porque a gente andava na necrópole de noite, aquela necrópole ela não é iluminada, então, né, a gente tinha um receio também da nossa segurança, porque
temos que falar, né, que o cemitério tem essas presenças, né, das pessoas que a gente não sabe quem elas são. Felizmente, né, a gente não se deparou com nenhuma situação, assim, né, e conseguiu fazer, né, esses roteiros, os passeios, de forma muito tranquila. Mas a gente faz isso somente no quadro antigo, que é onde tem arte funerária, e que é um espaço que ele é mais fácil de ser monitorado, ele é mais resguardado. A gente geralmente tem uma pessoa do cemitério que nos acompanha, né, para fazer isso, e a gente fez, então, junto com o apoio da Secult, né, e com o nosso grupo Marmorabilia, aí, essa caminhada noturna no cemitério de Pelotas, que teve uma baita procura e as pessoas começaram a pedir mais. Nós lotamos o cemitério de Pelotas, foi incrível ver, né, tanta gente dentro daquele cemitério à noite. Como eu falei para vocês, a questão da iluminação ela é bastante complicada, então a gente ia com lanternas. Nós conseguimos algumas luminárias que a gente colocou no chão. Quem colocou isso para nós, né, então, foi o Mário e a Giovana, né, nossos acadêmicos, e eles iam nos acompanhando também, alternando essa iluminação em alguns pontos, né, porque o cemitério ele tem um quadrante que não é muito grande, mas que também, obviamente, a gente não tinha lâmpada o suficiente para iluminar tudo, então tinha que ir alternando. Então, vocês veem aí o quanto é importante esse entrosamento do grupo e essa colaboração, né? Porque um vai ajudar o outro, né? Tanto com uma tarefa daqui a pouco que é mais simples, como isso da iluminação, como também daqui a pouco vai segurar um alto-falante, vai falar, vai ajudar o outro a lembrar alguma coisa, vai falar, vai conduzir o público, né? São várias coisas que a gente tem que pensar enquanto faz essa atividade. Um dos túmulos que foi bastante interessante de falar, então, foi o da cantora Zolamaro, né? Nós temos uma quantidade, assim, de ilustres dentro desse cemitério que é muito bacana, né? E a Sandra aparece aí nesse monumento funerário, que foi a cantora que ela mostrou, né? A cantora lírica Zolamaro. E só de ver o sorriso da Sandra, né? Vocês veem o quanto essa atividade ela é gratificante para quem participa, né? Isso eu sempre destaco, né? Quem faz esse trabalho, quem participa tanto das caminhadas quanto do grupo, né? Eu acho que é uma marca e uma lembrança que leva para a vida toda, porque os cemitérios, eles permitem que a gente se conheça também, né? Eles têm uma dimensão psicológica muito forte, não só do luto, não só da ausência, não só da morte, mas também da maneira como a gente se apropria desse espaço e como a gente se coloca diante dele. Então, isso é muito bacana. Aí o nosso grupo reunido, então, né, no final da visita, né, todos muito satisfeitos e felizes, né, a Juliana, o Mário, a Pétria, o Anderson, a Luísa, a Jamila e a Sandra. Então, hoje a gente tem também outros membros, né, no nosso grupo, né, a gente teve uma outra caminhada também, que ela foi diurna, e que tinha outros participantes, né, a gente tem também o Felipe, a Ana Carolina, né, a Janaína, outras pessoas que estão chegando, e quando as atividades voltarem, né, obviamente a gente vai ter novos acadêmicos aí. Inclusive, muitos desses acadêmicos que vocês veem nas fotos são pessoas que hoje já se formaram, né? São pessoas que participam colaborando do grupo, né? Ainda, né? Participam do grupo de pesquisa ali no WhatsApp, nas discussões, porque a gente não tem podido, né? Atuar, né? Afinal de contas, estamos todos em casa. Mas eu acredito que quando a gente voltar, esses acadêmicos que já se formaram, eles vão voltar também. Aí vocês veem a Ju, né, com uma escultura bem interessante, né, que mostra a Dalgisa, a Melinha e o Tassianinho, né? Essa escultura ela é de uma mãe que faleceu e foi retratada no túmulo, né? É do escultor Correia Lima. Então aí a gente tem também obras de arte muito interessantes nesses cemitérios, né? E de escultores bem importantes, né? A gente tem obras do Caringe também, que também foi outra, que acho que foi a Sandra que falou, né? E a Ju, ela vai desenvolver uma relação com o cemitério que ela já tinha, porque ela é uma pessoa
que visitava o cemitério, inclusive isso também acontece, né? Vários alunos que já tinham uma relação de frequentar o cemitério, a primeira coisa que eles fazem quando chegam lá no curso, eles vêm, se apresentam e dizem que querem participar do grupo de cemitério, né? Então a gente tem aí uma reunião de pessoas muito especiais, né? Inclusive eu vejo muito da minha história aí, porque eu comecei assim, né? Eu comecei frequentando o cemitério todos os dias na minha adolescência, né? E naquela época eu não tinha nem ideia de que isso ia se tornar o meu trabalho, né? Então, é uma história de vida, né? Eu tenho certeza que são várias histórias de vida que tem essa marca aí, né? Então, no final do passeio, a gente reúne os participantes no portão do cemitério e fica aberto, né? Se o pessoal quer fazer comentários, quer fazer perguntas, né? E também grava algumas reportagens, né? A gente teve aí, nesse dia, uma documentação, né? Uma cobertura desse passeio, né? Eu estou vendo o pessoal comentar aqui no nosso chat, né? Mais de 70 pessoas essa noite, vamos voltar, né? E é muito legal ver isso, porque a gente vê que os acadêmicos estão presentes, que eles querem que o trabalho continue, né? E agora a gente está num momento delicado, né? Que inclusive de repensar toda essa questão, né? Do valor do cemitério, como é que o cemitério vai ser visto a partir de agora, porque a gente sabe que a visão agora é outra. Claro que a gente trabalha com essas necrópolis aí, né? Que são necrópolis do século XIX, como eu falei para vocês, e que a maioria não recebe mais sepultamentos. Mas a gente sabe que a relação das pessoas hoje não é mais com uma morte afastada, é com uma morte presente que a gente está vendo acontecer, né? Inclusive, tem um documento bem interessante sobre ritos funerários atualmente, para quem se interessar, né? Que foi produzido pela Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que se encontra na página da associação no Facebook. Outra iniciativa, né, do grupo foi fazer um Instagram, então, né, que foi a Jamila e a Ju que fizeram, né? E esse Instagram, ele teve visitas, assim, esse print aí é mais antigo, né? Mas ele teve, assim, várias visitas na conta, né, no perfil, de pessoas do mundo, inclusive, né? Não só de pessoas daqui, né, do Rio Grande do Sul ou do Brasil, né, mas de pessoas de outros países. E aí uma divulgação da nossa outra edição, né, do Passeio Noturno, porque como foi um sucesso essa edição, a gente fez mais uma edição, né? E aí na imagem vocês veem o escritor Salles Goulart, porque essa visita guiada, ela foi ofertada durante a Feira do Livro de Pelotas. Então, a gente pegou um escritor, né, que está sepultado lá e citou trechos das obras dele, assim como falou de outros escritores que a gente tem, né, porque a gente tem Lobo da Costa, tem Simões Lopes, né, tem o Alberto Coelho da Cunha, que escreveu As Antigualhas de Pelotas, né, fala também dos epitáfios, porque Pelotas é bem rica em epitáfios, né, ela tem epitáfios que são poéticos, que são declarações assim muito dramáticas, né? E a gente fala disso também. Então, essa visita aí, a gente ofertou 50 vagas e foram todas as 50 pessoas. Aqui, como uma referência bibliográfica, então, né, já me encaminhando para o final, né? Esse artigo, então, que eu fiz em 2018, que fala justamente dessas atividades, né? Não todas, é claro, né? Mas de algumas, que é os cemitérios enquanto lugares de cultura. Um novo olhar e a patrimonialização desses espaços. Porque é o que a gente tem que discutir, né, gente? A gente tem que falar muito nisso, né? De como revitalizar o cemitério, como transformar o cemitério num lugar vivo, e a gente só faz isso levando as pessoas para lá. E também vemos, né, essa grande procura das pessoas por isso. Então, vale muito a pena, eu acho que não só dentro do nosso curso, né, mas para quem trabalha com isso ou tem interesse em trabalhar, né, daqui a pouco de fazer isso em outros cursos da universidade, e também como uma mensagem, né, para os estudantes que participam comigo desse grupo, né, e para os nossos colegas e para todos vocês que estão aqui, eu gostaria de dizer que uma das ideias, né, que eu acho que seria importante a gente trabalhar daqui por diante no Marmorabilha, seria capacitar os nossos acadêmicos
para que eles também possam ofertar visitas, né, que já fizeram isso, né, mas da gente fazer daqui a pouco uma outra sistemática do que a gente já fez, e ofertar essas visitas para as escolas. Eu acho que tem que levar as escolas de Pelotas para o cemitério e ofertar isso dentro dos cursos da universidade, porque a gente já levou o pessoal das artes, da história, do turismo, né, e a gente sabe que eles têm um interesse grande nisso. Outra questão que a gente pode pensar é ampliar essas caminhadas para o centro de Pelotas, né, e mostrar as fachadas, os prédios, as esculturas públicas, inclusive de pessoas que estão sepultadas lá no cemitério, né? E eu acho que as atividades do Marmorabilia elas vão se encaminhar bem mais para essa educação patrimonial, né? Eu acho que a restauração ela tem que ser feita também, mas nesse momento, né, que a gente, momento de pensar uma retomada, né, eu acho que a gente pensaria aí quando as coisas estiverem mais arejadas, né, a gente pensaria em investir nessas caminhadas que foi com que os estudantes se identificaram mais e que a gente teve um amplo retorno da sociedade, da comunidade. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Estou aqui para perguntas. E mandar um beijo, né? Eu queria mandar um beijo para cada um, porque eu estou vendo, né, os nomezinhos ali no chat, e dizer que foi uma honra e que se depender de mim, né, contem comigo que eu vou continuar tanto no cemitério quanto em casa e com vocês aqui. Um beijo. Bacana, Luísa. Eu acho que a intensidade do chat ali mostrou muito, né? Desse trabalho que você já vem desenvolvendo há vários anos e como você conquista nossos alunos e colaboradores e pessoas que se interessam pelo tema e realmente é incrível. A gente abre agora para as perguntas, né? Se alguém quiser até abrir o microfone, fazer alguma colocação, ou se quiser fazer pelo chat, tá? Muitas manifestações ali. Enquanto as pessoas estão se organizando para isso, eu vou colocar o link para os certificados, para os formulários. Eu vou abrir o microfone enquanto isso. Para parabenizar a Luísa. Eu sempre fico emocionada com as apresentações da Luísa. Acompanho a Luísa há muito tempo. Nunca vou me esquecer quando eu morava em Porto Alegre, nem era professora da UFPEL. Chega a Luísa batendo na porta do ateliê com uma mala cheia de desenhos de túmulos e sempre numa empolgação, assim, tinha sido minha aluna até na especialização em conservação da UFPEL, né? Então, é sempre emocionante, assim, acompanhar minha amiga de longe e de perto, né? Luísa, parabéns. E eu sempre lembro quando eu fiz uma viagem para Cuba em 2013, para um evento sobre patrimônio, que tinha passado o furacão Sandy em 2012 em Cuba e tinha devastado Santiago de Cuba. E aí a Unesco organizou um evento, eu fui participar, e eu me lembro que a gente fez a visita guiada ao cemitério Santa Efigênia lá, e eu fiquei encantada, assim, porque foi o primeiro monumento que eles reconstruíram depois que passou o furacão, que a cidade foi devastada, assim, pelo furacão, foi o cemitério. Então, foi muito emocionante. E eu me lembrava muito de ti lá, porque tinha vários percursos também no cemitério. Tinha os cantores do som, né? Tinha os heróis da Revolução, inclusive agora o Fidel está enterrado lá também. Então, assim, foi uma emoção conhecer aquele cemitério, e eu tinha visto a apresentação da reconstrução do cemitério. Ele foi completamente destruído, os monumentos todos caídos no chão, e a comunidade se reuniu e reergueu aquele espaço, assim, porque lá estavam os seus grandes heróis, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, tu é uma militante da área do patrimônio, né? Só tenho a agradecer. Beijos. Muito obrigada, André. Eu fico muito feliz em te ouvir, né? E teu apoio para mim sempre foi maravilhoso, né? Desde o início, quando tu fosse minha professora lá, né? Eu acho que foi aí que eu comecei também a entender a dimensão patrimonial e educativa do meu trabalho e pensar na conservação e restauração. Também te admiro muito. Um beijo.
Luísa, vê se consegue acompanhar ali no chat. Eu não sei se ficou para trás alguma pergunta, mas a Fernanda pergunta qual foi a tua primeira relação com cemitérios já no âmbito acadêmico. Eu achei bem legal essa pergunta, né? Como eu comentei com vocês, né? Eu tinha essa frequência no cemitério desde os meus 13 anos, né? Na verdade, eu comecei em cemitérios quando eu era muito pequena, né? Eu sempre gosto de dizer que eu conheci o meu avô materno por meio de um túmulo, né, no cemitério, e conheci meus avós paternos também dessa forma, né? Então, sempre tive uma relação muito interessada, assim, pelo túmulo, né? Só que o que acontece? Foi essa relação que me levou a estudar os cemitérios dentro da universidade. E em 2002, 2001, eu fiz um trabalho fotográfico do cemitério numa disciplina de fotografia, que eu era monitora de fotografia, né, que a gente fazia foto no laboratório, e eu era orientanda da professora Francisca Miquelon. E a Francisca, ela foi minha orientadora depois na pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação na Universidade Federal de Pelotas, em patrimônio cultural, e foi ali que eu comecei a pensar no cemitério de Pelotas enquanto um espaço que deveria ser patrimonializado, né? E foi o meu primeiro trabalho acadêmico, digamos assim, né? Que me levou depois a desenvolver nos cemitérios daqui de Porto Alegre, sob a orientação do professor Francisco Marshall. Tem bastantes comentários aqui, né? Tem uma pergunta aqui, eu vou tentar ver se eu acompanho as perguntas de vocês. Da Nani, do Necrotour, mandar um super beijo para a Nani, né? Ela sempre divulga assim, as atividades do nosso grupo, né? Do Marmorabilia. Ela é uma querida, né? Professora Luísa, pensa em algum curso EAD sobre arte funerária? Olha, eu acho que isso é bem interessante, porque até tive a experiência de colaborar com um curso EAD para o pessoal do IFAM, né, há alguns anos, que o nosso colegiado, né, de conservação e restauração ministrou, e o meu foco ali foi a preservação dos artefatos pétreos, né, onde justamente eu usei muito material do cemitério, né, e eu acho que é bem interessante pensar nisso, né, daqui a pouco até como um tópico especial, não sei como é que abriria isso para pessoas fora da universidade, né, mas acho que é super relevante, assim, e agradeço, inclusive, a sugestão, e se a gente for fazer isso, com certeza eu vou tanto te avisar, quanto avisar no grupo da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que, aliás, eu vi que eu tenho vários colegas meus da associação aqui me parabenizando, e eu gostaria de mandar um beijo para eles. Olha, tem um comentário aqui da Bruna, ó. Parabéns, Luísa, que fala incrível. Lembro com carinho da visita que fizemos à Poa. Você me ajudou a ter uma visão diferente a respeito dos cemitérios. Muito obrigada. Acho que isso aparece bastante também, né? Essa nova relação que as pessoas adquirem a partir das pesquisas, né, com os cemitérios. O Leandro aqui também, né? O Leandro Silva, eu acompanhei, né? Fui da banca dele de mestrado, né? Acompanhei a escrita dele da dissertação, e o Leandro, ele ministrou algumas aulas na minha disciplina de materiais pétreos, e ele é um super pesquisador da arte funerária, né? Aproveito e quero te perguntar sobre o... eu acho que eu troquei os Leandros aqui, me desculpa, né? Esse é o Leandro Silva, né? Então ele diz, né? Oi, Luísa, queria te mandar um beijo antes de tudo. Sinto saudade dos nossos passeios pelo cemitério de Pelotas. Aproveito e quero te perguntar sobre os monumentos funerários que não são necessariamente higienizados por profissional especializado. Ó, essa pergunta é magnífica. O que fazer em termos de limpeza e manutenção se usamos ceras e etc. Talvez isso tenha sido dito no começo da sua aula e posso ter perdido. Bom, o que a gente tem nos cemitérios, né, que eu sempre falo isso nas aulas, é o uso assim de produtos super agressivos, super abrasivos para os túmulos, né? Então, o pessoal usa muitos
ácidos, né? E esses ácidos, eles retiram as primeiras camadas da pedra, né? Faz com que a pedra ela tenha um verdadeiro esfacelamento, né? Uma delaminação e começa a manchar, né? Começa a ficar cheia de mancha a pedra e o pessoal também vai lá e esfrega com escova de aço, passa até bombril, né? E aí, se tu tiver uma intervenção num túmulo que tu usou produtos adequados ou mesmo somente sabão neutro, né? E tu fez cera, vai retirar tudo, né? Então, eu acho que uma coisa bem interessante seria fazer um material bem simples, né? Mas que fosse acessível para a população, para os frequentadores do cemitério, para que eles pudessem ter um pouco desse fazer e não fazer, né? Eu sei que alguns cemitérios da França lançaram mão desse recurso e resultou num material muito bonito, né? Só que aí eu tive os PDFs, né? Teria que ver como implementar isso no cemitério de Pelotas, mas eu acho que é interessante, inclusive, oferecer daqui a pouco alguma oficina para o pessoal perto de finados, né? Uma outra... era o Leandro mesmo que eu estava falando de Juiz de Fora. Me desculpa, Leandro, perdão. Carla Vieira Siqueira pergunta, né? Professora, você teria alguma sugestão, orientação para o início de um projeto de extensão na área? Algum ponto por onde seria fundamental começar? Bom, eu acho que aí é assim, é amplo, né? Dá para fazer 1000 coisas dentro do cemitério, né? Pode estudar tanto a carga escultórica, isso eu estou falando mais pelo viés que eu tenho mais familiaridade. Pode estudar a carga escultórica, pode estudar os epitáfios, pode estudar os falecidos que estão lá, né? Os ilustres e os não ilustres, né? Pode estudar daqui a pouco as irmandades que estão no cemitério, né? Tanto essas caminhadas culturais. Eu acho que tem vários fomentos assim de interesse para os estudantes, né? E, inclusive, isso pode ser oferecido como formas de palestras, como forma de caminhadas, como forma de produção de material. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é super interessante, são pesquisas serem feitas nas fontes primárias, né, principalmente os jornais da época que estão na Biblioteca de Pelotas e fora, né, de Pelotas, tem notícias incríveis, a gente tem anúncios de funerárias, né, também pode-se fazer uma coleta dos depoimentos das pessoas, a relação delas com os cemitérios, né, eu acho que, inclusive, a gente pode começar a conversar mais sobre isso depois, se tu quiser, né, eu vou digitar o meu contato aqui para o pessoal, para quem quiser, né, entrar em contato comigo, marmorabilia@gmail.com, né? Quem tiver interesse, falar mais, também eu estou à disposição, tá? Luísa, tem algum... Bruno Vieira pergunta, tem algum material, livros, teses que falam sobre os significados das esculturas tumulares, que têm um conceito em comum em diferentes regiões? Bom, tem muitas teses e dissertações que falam sobre isso, né? Algumas, assim, mais, né, recentes. Na minha tese, eu procuro falar sobre isso, né? A minha tese, ela está disponível no repositório Lume, da URGS, né? É História e Arte Funerária do Cemitério São José 1 e 2. Eu acho que uma tese muito boa também, né? Acho, não tenho certeza, é a tese da historiadora Elisiana Trilha Castro, que trabalhou, né, com essa marmoraria do Memorial Matias Haas. Então, ali ela traz um repertório muito amplo para conhecimento, né, de marmoraria e de funerária. A dissertação do Leandro, né, que eu citei para vocês, que é sobre o cemitério Juiz de Fora. A Marcelina, que estava aqui, eu vi que ela está aqui presente, né? A Marcelina, eu acho que assim, ó, eu estou falando os nomes, né? A Marcelina Almeida, né? Ela tem, inclusive, ela está falando ali, né, tinha esquecido como é o visível né, lá em da Marcelina. A tese da Marcelina é uma obra de arte. Né? Eu acho que assim, né? Eu vou dar uma sugestão, tá? Acho que poderia entrar em contato pelo Facebook ou, né, direto. Deixa eu ver se eu tenho um número
disso aqui, com a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Se vocês entrarem no grupo da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, vocês vão, né, conseguir, eu estou tentando achar o contato aqui, né, vocês vão conseguir muito material, né, eu acho que podem procurar isso pelo Facebook, né, e tentar entrar em contato, né, com esse pessoal, porque ali rola muito material de várias áreas, né. Ó, o Paulo Renato divulgou aqui para nós. Site da ABEC, tem os anais dos eventos com muito trabalho. Os anais dos eventos da ABEC, gente, são fenomenais. Também dá para entrar em contato com o pessoal da Rede Ibero-Americana de Cemitérios Patrimoniais, que vai ter aí material sobre vários países, né, e cemitérios. Então, essa é a dica. A Carmen está falando do trabalho dela, das imagens da justiça, do direito, né? A Fernanda Pedrazi, né, me cumprimentou e super falou coisas legais aqui. Felipe Vesselli, né, comentou sobre as aulas de iconologia e iconografia. Bah, não posso deixar de falar nisso, né? Na UFPEL, então, no curso de conservação e restauração, ministro uma cadeira que se chama iconografia e iconologia. E essa cadeira, então, ela é sobre o estudo das imagens, né? Sobre o significado e o simbolismo das imagens. E lá os alunos podem trabalhar assim, temas muito amplos, né? E é uma cadeira muito livre, muito participativa, né? E, inclusive, podem trabalhar aí as imagens da cultura funerária. Oh, nossa, Maria Elísia Borges, aqui super mestra, né? Ela foi da minha banca de mestrado, ela tem um livro maravilhoso sobre os cemitérios de Ribeirão Preto, também fica a dica, né? Ela está aqui, eu quero mandar um super beijo para Maria Elísia. Se alguém tem vários comentários de abrir o microfone e falar, por favor, a sala é de vocês. Além de digital, alguém pode querer falar. É só abrir o microfone e conversar com a Luísa. Aqui a Juliana Abreu, acho que ela tem uma questão. Ó. Olá, professora Luísa, parabéns. Minha relação também vem desde a infância, desde os 5 anos com minha avó. Minha questão é como foi a relação com os administradores do espaço cemiterial. Em se tratando de cemitérios públicos, há alguns entraves políticos, ainda se tratando da conscientização do patrimônio. Teria alguma experiência nessa área ou algum conselho para quem passa por esse problema? Bom, eu tive uma experiência muito forte, né? Faz mais de 10 anos que eu trabalho com o cemitério São José aqui de Porto Alegre, e esse cemitério, então, quando ele passou por um processo de descaracterização, eu recorri ao Ministério Público. Né? Isso, na época, tinha uma dificuldade muito grande, né, de fazer a pesquisa, né, porque ela não era, assim, entendida, né, e aí era até, de certa forma, bloqueada, e eu busquei o apoio do Ministério Público, mas o que eu fiz, né, eu também precisei produzir material para levar alguma coisa com consistência para o Ministério Público. Então, eu produzi muitos artigos. Primeira coisa que eu fiz, eu produzi artigos falando sobre a importância cultural do cemitério e a necessidade dele ser inventariado e ser preservado, porque a gente tem nesse cemitério aí vários pintores, artistas da história da arte do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, né, o Pedro Weingärtner está sepultado nesse cemitério, né, o José Lutzenberger, que são pintores assim, super importantes. E eu produzi esses artigos, então, destaquei toda a relevância dele, né? Comecei a publicar esses artigos em eventos para chamar a atenção das pessoas. Tive o apoio da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, né? Em produzir uma carta, que foi a carta que eu comentei com vocês, né? Que aí eu levei essa carta até para a governadora, eu levava a carta para tudo quanto é lado, gente. E uma coisa que é bem importante é fazer uma carta mesmo de preservação, e a cada vez que vai entregar a carta, protocola que a carta foi entregue, né? E aí esses materiais vão te permitir ir adiante, tanto em buscar o recurso do Ministério Público, como daqui a pouco, né, buscar até outros recursos. Eu acho que em termos de cemitério público é um pouco diferente.
Eu não tenho, assim, uma experiência direta com um campo de cemitério público, porque esse cemitério que eu trabalhei foi o cemitério privado. E o cemitério da Santa Casa, ele também é um cemitério privado, né? Então, são outros problemas que se apresentam. Naturalmente, a primeira coisa que a gente recomenda, né, é, de posse desse material da valorização do cemitério, tentar conversar com a administradora, para ver o que dá para fazer. Se é preservar alguns túmulos, se é tentar revitalizar o espaço por meio de uma ação cultural, né? Tudo é muito variável, né? Mas se conseguir o interesse da administradora, está com 90% ganho aí, né? Porque quem mais precisa ter a consciência, sempre são as administradoras. E muitas vezes, infelizmente, são as últimas a ter. Não é nenhuma crítica a nenhuma administradora aqui, mas é o que acontece e que eu vejo muitos casos por aí fora. Deixa eu ver se tem mais questões. Olha a Tatiana falando aqui que ela ficou super emocionada, né, em visitar o cemitério, que ela tinha pensado em visitar o cemitério da Santa Casa e que lembra de mim o tempo todo, né? Então esse carinho, assim, é lindo demais de ver, né? Silvana, tem que falar alguma coisa. Indicar ali a fala do Leandro, falando sobre o vandalismo, acho que está um pouquinho mais abaixo, talvez, do que você esteja vendo. É uma das últimas. Tá. Leandro, então, né? Luísa, você comentou sobre os vandalismos e a cada vez que eu voltava ao cemitério municipal de Juiz de Fora, eu via e vejo que tinha sumido uma obra, uma placa, letras em bronze. O problema maior em Juiz de Fora, ao menos, é o furto do bronze. Já foram feitas várias denúncias, mas nunca sai muito disso. Assim te pergunto, o que fazer diante do desaparecimento quando temos imagens sobre como era o túmulo antes do furto? Alguns proprietários querem refazer, mas sempre fico receoso diante disso. Bom, esse problema, assim, ó, tem o top, assim, né, dos problemas mais graves do cemitério. Acho que o primeiro é uma má administração, vai ser o primeiro ponto. Porque a administradora tem o cemitério na mão, faz o que quer. O segundo, né, vai ser o vandalismo e o terceiro vai ser a intempérie. Se a gente pensar em termos de conservação, o vandalismo aí ele tem uma ação muito mais daninha do que a intempérie, porque a intempérie tu vai ter um desgaste gradual, o vandalismo ele passa a mão e tira, né? O cemitério de Pelotas é um exemplo muito forte disso, né? A gente tinha uma coleção de esculturas em bronze incrível, né? E essa coleção ela se perdeu, ficaram algumas obras de grande porte, né? Umas 2 ou 3, né? Na verdade umas 3 ou 4, e a qualquer momento elas podem desaparecer também, né? A gente tem o mesmo problema, né? Cada vez que a gente volta no cemitério some mais uma coisa. Já teve caso de familiar que quis refazer peça com as fotos que se tinha, né? O que eu acho, né? Eu vi um negócio interessante em Rosário. Tem uma grande avenida em Rosário, eu agora não lembro o nome, mas que tinha um casario muito interessante. E um dos artistas de lá, né, fez o Dante Taparelli, inclusive ele é um excelente mediador de educação patrimonial no cemitério, né? Eu acho que o mais incrível que eu já vi. Ele fez um projeto que era colocar umas placas na frente, nessa avenida, na frente dos locais que tinham o casaril, né, as casas mais importantes. E ficou lindo, porque a gente toma conhecimento, né, tomava, não sei como é que está hoje, tomava conhecimento do que tinha lá antes, né. Eu acho que essa é uma alternativa que não vai, assim, né, ter um impacto tão grande, não vai trazer de volta, mas é algo que a gente podia pensar em fazer. Outro cemitério que não dá nem para acreditar, né, na imensa perda que tem é o cemitério da Consolação, em São Paulo. Assim. Cada vez que se vai na Consolação é um rio de lágrimas que se derrama, né? Porque aquele cemitério é uma joia e se perdeu completamente, né?
A Nani comentou ali, né? O Consolação está sem limites mesmo. Então, Leandro, não tem assim uma fórmula, né? Claro que o que seria interessante seria se as administradoras tivessem recurso para preservar essas obras, né? Até o exemplo que a gente tem aqui em Porto Alegre, o cemitério da Santa Casa sofreu bastante vandalismo também. Mas o cemitério São Miguel e Almas, eles são super rigorosos na segurança. Até com a gente que pesquisa, assim, eles são bem exigentes a gente poder fazer foto, entrar e coisa. Mas é o acervo de arte funerária que melhor está preservado, né? Isso aí é inquestionável, né? Então, eu acho que o cemitério público, lamentavelmente, vai perder as obras, né? Vai ter que ser uma ação aí em conjunto mesmo, né? Com poder público e poder privado, daqui a pouco, contratar segurança, né? A Nani comentando ali, né, que os furtos são, inclusive, de grandes estátuas em bronze, né, de autores conhecidos. Com certeza, tem muitos artistas no Cemitério da Consolação que colocou obra, né? E isso está sendo bem devastado. A impressão que eu tive até que o cemitério de São Paulo me pareceu que estava com as obras mais inteiras, assim, né, do que as do Consolação, a última vez que eu fui lá. A Tatiane pergunta, professora, tens conhecimento se existe um mercado negro de arte funerária? Porque se sabe que o bronze em si tem um valor comercial, mas enquanto obra de arte também, bom, sempre tive os olhos abertos para isso, de querer saber, não que eu tenha encontrado, mas sempre me gerou muita curiosidade. Uma coisa que eu vi assim acontecer, né, nos cemitérios do interior, principalmente de imigrantes alemães, tem umas esculturas pequenas feitas de porcelana que são uma gracinha. E essas esculturas, elas têm dois fatores de degradação. O primeiro é que elas são de porcelana, então elas quebram muito, assim, várias têm só os fragmentos, né, principalmente da base que está fixada no túmulo, quanto outras são furtadas para serem vendidas, né? Então já me aconteceu de chegar em antiquário e encontrar, sei lá, 60, 100 peças dessas esculturas todas amontoadas num cantinho. Já vi para vender em pano de brique, né? Então essas aí são as primeiras. A volta e meia aparecem uns gradil também, né? Uns gradis e artefatos menores, né? Agora, assim, escultura tumular de grande porte eu até já vi, mas não sei se era fora de comercialização, assim, legal. Porque também uma coisa que acontece, gente, as famílias às vezes entregam os túmulos e elas retiram a escultura. E aí ou elas colocam no jardim, ou elas doam para o próprio cemitério, né? Isso acontece bastante, ou então elas vendem. Eu já encontrei, tenho certeza que a procedência da escultura, sei, imagino qual que seja, né? E encontrei por um acaso numa leiloeira aqui em Porto Alegre. Quero agradecer a quantidade de comentários, né? E de parabéns, das demonstrações de carinho, né? Que eu recebi nesse chat durante o dia de hoje, né? Eu estou muito feliz, né, com vocês aqui. O Paulo Renato, né, nosso querido colega da ABEC, ele disponibilizou aqui o link para o acesso do grupo da ABEC no WhatsApp, né? Então, ali vocês vão encontrar, assim, um tesouro de materiais. Luísa, foi incrível. Agradecemos a tua fala, acho que vamos encerrando. O pessoal, né, que bom que se manifestaram tanto, não só nas manifestações de carinho, mas também perguntas muito interessantes. Você conseguiu trazer um aspecto patrimonial, assim, fantástico, né? Uma discussão muito boa. Abrilhantou muito a nossa tarde. Convido a todos que estão presentes a assistir as outras, nós temos já a programação durante a semana. Amanhã nós vamos ter a professora Úrsula, do Centro de Artes, a professora Úrsula Rosa da Silva, e o tema dela é Arte e Humanidade, Caminhos para a Felicidade nos Dias de Hoje. Na quinta-feira, o professor José Francisco Alves vai falar sobre o tema dele é Antônio Caringe, o criador de símbolos. E na sexta, o Amadeu Caringe, o neto, né, vai falar Antônio Caringe, um olhar intimista, ou seja, semana nós temos um dia a mais, normalmente nossas conversas são terça, quarta e quinta, nós temos até sexta-feira, e temas extremamente interessantes.
Então, convido a todos a participarem, e não somente dessa sala, mas se vocês entrarem na página Tão Longe, Tão Perto, da PREC, são 7 salas com os temas mais variados possíveis em diferentes horários. Então, participem e aproveitem, é o que nós podemos fazer nesses momentos agora de isolamento, que a gente possa estar próximo, pelo menos nessas conversas, e encontrando pessoas disponíveis para trazer seus conhecimentos aqui. Agradeço a presença de todos e agradeço a presença, Luísa. Foi fantástico. Deu tudo certo, não tivemos problemas com a internet, algum pouco de atraso, mas foi tudo perfeito. Muito obrigada, Luísa. Tá? Eu permaneço na sala, as pessoas ainda algum minutinho. Repito aqui o link dos certificados, caso alguém tenha perdido lá atrás. Tá? Luísa, eu vou salvar o chat, vou te mandar pelo WhatsApp, porque a gente consegue salvar, e aí tu fica com essas recordações aí para ti. Ai, que legal, Andréia. Tem uma pergunta aqui sobre se a live fica em algum lugar, se teria endereço. Fica no site Tão Longe, Tão Perto, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Entra na página da UFPEL, vai até a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, lá tem uma bandeira que leva já para o nosso site durante a pandemia, onde estão várias atividades ocorrendo paralelas a essas salas de conversas. Nós temos um concurso de fotografias que está em aberto, recebendo a votação para a escolha da melhor foto. Tem poesias para ouvir, é um site muito legal, vale a pena todo mundo visitar. Muito obrigada. Só complementando, junto com na divulgação ali da programação, onde tem o nome da Luísa e a palestra, vai ficar o link que vai remeter para essa conversa. Ela fica gravada e se as pessoas quiserem voltar ou tirar, ou de repente pegar algum endereço, alguma fala, podem voltar à palestra. Valeu, Luísa. Obrigada. Beijo. Obrigada a todos.